Boa noite a todos. O nosso grupo foi responsável pelo tema previsão de demandas e nós escolhemos o seguinte artigo: previsão de demanda em operações de serviços, um estudo em uma empresa do setor de transporte. Então, foi desenvolvido na matéria de Planejamento e Controle de Produção 1, pelo professor Braulio, e os integrantes sou eu, a Adriene, o Lucas, o Marcelo e a Vanessa. Pode passar. Então, como a gente vai falar sobre previsão de demandas, vamos reforçar um pouco o tema, que nada mais é que o processo de estimar quanto um produto ou serviço será procurado futuramente. Então, resumindo, a empresa ela se antecipa, para atender os seus clientes futuramente. Então, é uma ferramenta muito importante, que visa aí um melhor planejamento, evitando a falta ou a falha nesse processo, a falta de recursos. Então, frisando no nosso tema, no transporte coletivo, é prever quantos passageiros irão utilizar o sistema, no caso do transporte coletivo, permitindo fazer ajustes nos horários, na quantidade de veículos, de transporte coletivo disponível, na capacidade de cada linha, Pode passar, por favor? E de introdução, nós exploramos um estudo que é voltado à previsão de demanda em uma empresa de transporte coletivo urbano, que é localizada na Serra Gaúcha. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Fábio, Rodrigo e Gabriel, todos vinculados à Universidade de Caxias do Sul, e o propósito central do trabalho é compreender como fatores climáticos, por exemplo, dias chuvosos, muito quentes, e eventos de calendário, carnaval, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, como que isso influencia no número de pessoas que vão utilizar o transporte diariamente, Se aumenta, se diminui, Como que varia aí essa procura no transporte coletivo. Boa noite, sou Vanessa, vou dando continuidade de estar fazendo a apresentação do problema, que seria falar sobre quais são os desafios, importantes que as empresas prestadoras de serviço estão enfrentando no momento para ajustar a sua operação na demanda real. Então, essas empresas de serviço, elas, especialmente as de transporte, precisam lidar com a imprevisibilidade da demanda. Os serviços não podem ser estocados, então qualquer desequilíbrio entre a oferta e demanda acaba resultando em perda financeira, insatisfação dos usuários. Então, sendo assim, tendo a importância da previsão, que seria prever a quantidade diária de passageiros, é essencial, para a sustentabilidade operacional das empresas de transporte. Permite também que essas empresas ajudem sua oferta de serviço, gerenciem seus recursos de forma eficiente, ofereçam um melhor serviço para todos os usuários. A importância em si da previsão de demanda, ela guia para decisões totalmente estratégicas, permitindo que a previsão de demanda seja essencial para orientar decisões estratégicas e operacionais no transporte, como eu já tinha dito. Ela permite também ajustar os horários, definir a frequência das linhas, alocar corretamente os seus veículos e dimensionar equipes de forma eficiente para não ter grandes impactos, E assim, garantindo a qualidade no atendimento, sem gerar os custos desnecessários. O contexto dessa pesquisa, o estudo em si, a pesquisa da empresa, o estudo em si, ele faz uma característica da empresa, lendo a empresa mesmo, sendo ela, utiliza bilhetagem eletrônica, atende principalmente trabalhadores, estudantes, usuários eventuais, tendo assim o comportamento desses usuários, cada grupo de usuários apresenta comportamento distinto, o que reforça a necessidade, de compreender o padrão da demanda ao longo dos dias e dos meses. Isso inclui também padrões de viagem diferentes, horários de picos distintos, necessidades específicas e entre outros. Boa noite. Eu vou falar aqui sobre o objetivo geral, dessa previsão de demanda e o que acontece. Essa previsão
de demanda ela é feita para tentar melhorar o planejamento operacional, né, do transporte coletivo. E assim, destacando, né, fatores para descobrir, né, a variação de números de passageiros, né, e com o modelo estatístico, assim, sendo usado para contribuir, né, nas decisões, né, sobre a oferta de serviço, a alocação. E para isso, né, foi estudado 4 anos de dados, considerando temperatura, chuva, dias de semana e mês do ano e feriados. Pode passar aí. Bom, e a metodologia utilizada, né, essa análise ela foi conduzida por meio de regressão linear múltipla, que é basicamente uma técnica estatística, né, que permite ver vários impactos, várias variáveis. Por exemplo, sobre chuva, temperatura, dias de semana e etc. E nesse caso, essa pesquisa foi feita mais para descobrir a demanda dos passageiros em dependentes situações, né? E assim, sendo convertido em dummies e possibilitando avaliar, né, cada período influencia o fluxo de usuários, né, para a empresa ela meio que saber como que ela vai alocar esses ônibus com a demanda de meses, dias e etc. E, bom, a base de dados ela abordou um registro diário entre 2005 e 2008 e apoia-se, assim, em fontes internas de empresa e de dados climáticos, né, do CPTEC. Pode passar aí, fazendo favor. E aí, agora eu vou falar sobre os resultados, né, que influenciam essa demanda. O primeiro resultado que foi pesquisado foi a influência da chuva. O estudo ele viu que a influência da chuva é praticamente nula, 0,017. Por quê? Porque independente de chuva, tendo durante os dias aí, independente de mês, semana, quem utiliza do ônibus são pessoas que geralmente estão indo trabalhar, que estão indo estudar, estão fazendo coisas diárias. Então, isso não vai influenciar muita coisa, porque com chuva ou sem chuva, a pessoa ela tem suas obrigações. Então, basicamente, a influência da chuva ela é nula. A influência da temperatura, né, ela mostrou um pouquinho a mais, né, um impacto de 2%, que mesmo assim não é muito, mas em dias mais quentes, né, tende o quê? Apresentar uma leve queda no número de usuários. E muito por conta de quê? Muitas pessoas elas não gostam de se alocar em ônibus em dias com muito calor por conta do excesso, por exemplo, fica muito abafado no ônibus, né? O excesso de calor ali, independente de quantas pessoas tem, acaba que deixa a pessoa desconfortável, a pessoa tá ali suando, então é uma coisa bem desconfortável que muita gente, em época de calor, elas preferem evitar os ônibus. E o grande resultado aí que apresentou foi durante os meses do ano, né? E a demanda ela varia ao longo do ano, sendo maior em agosto, março e junho e menor em janeiro e dezembro. E essa regressão ela indicou assim 5%. E por que ela tem essa diferença durante os meses? Bom, o que acontece? Em agosto, março e junho, basicamente, são os meses do ano onde que tem mais influência de aulas, de serviço, onde geralmente patrões, assim, eles não tendem a ter uma demanda de férias desse tempo, porque geralmente a maioria das empresas estão tendo um grande pico durante o meio do ano, né? Um pico de produção e tudo mais. E as escolas também estão funcionando, né? Agosto, março e junho, novamente. E aí que acontece o grande pico, né? Que é no mês de janeiro e dezembro, muito por conta do quê? Durante esses meses, muitas empresas, elas prezam pelas férias coletivas
E, basicamente, faculdades, escolas, né, os estudantes que utilizam ônibus, eles não vão utilizar do transporte porque geralmente está parado. Então, essa aí foi a grande influência, né, que eles perceberam que durante esse mês, durante esses 4 anos, eles poderiam, assim, ver a demanda correta, né, do que fazer, né, porque pode ser que durante esses meses colocam vários ônibus em linha e, por exemplo, está gastando ali combustível, poucas pessoas estão entrando no ônibus e a demanda está baixa. Então acaba que as empresas de transporte não vai ter lucro nenhum nesse momento. Então, por isso que é muito interessante, né, a gente ter essa pesquisa aí. Pode passar aí para o próximo. Aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Ribeiro, sou aluno do curso de Engenharia de Produção do 6º período. E agora vou fazer uma explicação geral, né, sobre o nosso artigo. E para fazer essa explicação geral, vou começar falando um pouco, né, recapitulando um pouco dos objetivos, né? Para entender o objetivo, basta fazermos a pergunta, né? O que queremos descobrir? Então, o que queremos descobrir é como prever quantos passageiros, porventura, virão no ônibus, né? E por que isso? Imagina essa empresa de ônibus, né? Se vier pouco passageiro, se previr pouco passageiro, o ônibus vai estar vazio, consequentemente, desperdiça dinheiro, né? Se prever muito passageiro, aí vai faltar lugar no ônibus e, consequentemente, os clientes vão ficar insatisfeitos. E se prever a quantidade certa, vai ter economia e satisfação por parte dos clientes, né? O que esse estudo quer provar? O estudo quer provar que é possível usar a matemática e estatística para acertar essa previsão, analisando as variáveis, né? Que são a temperatura, o dia da semana, se tem feriado ou não. Então, a explicação geral do nosso artigo seria isso aí. Pode passar o slide, por favor. Então, concluindo aí o nosso trabalho, esse estudo ele mostrou que a previsão de demanda é fundamental para melhorar os processos da empresa de transporte urbano. O modelo desenvolvido evidencia que os fatores de calendário são os principais responsáveis pela variação no número de passageiros, enquanto variáveis climáticas têm impacto mínimo, né? Conforme o Marcelo falou, em época de chuva pouco influencia aí. Então, com essas previsões, a empresa pode planejar melhor sua frota, horários e recursos, equilibrando a oferta e demanda e aumentando a eficiência operacional. Então, o artigo mostra, né, que o fator que mais influencia são os dias da semana. E o fator que menos influencia é o clima, no caso aí, né, do período chuvoso. O padrão, né, de segunda a sexta, o fluxo de pessoas vai ser maior e nos finais de semana, consequentemente, os fluxos vai ser menor. O método utilizado consegue prever 67,2% de forma correta. Pode passar, por favor. Então, essas referências aí que nós utilizamos, né, que foi utilizada no artigo, e esse foi o nosso trabalho, e obrigado a todos pela atenção.